Irmãos queridos, a paz do Senhor. Hoje eu quero trazer para vocês uma pequena informação sobre o livro do profeta Joel. Eu tenho dito para você que é necessário fazermos 3 perguntas quando se vai ler qualquer livro da Bíblia Sagrada. É muito mais fácil a compreensão quando se aplica esse método nos livros proféticos. Primeiro é quem escreveu, quando escreveu e para quem escreveu. Nós temos no Espírito Santo a liberdade de tomar estes elementos proféticos escritos, por exemplo, no caso de Joel, há 835 anos antes de Cristo, como bases de fundamentação comportamental e muitas vezes doutrinárias para a nossa vida nos dias atuais. Mas a minha proposta aqui hoje é trazermos uma pequeníssima base histórica e cultural para poder chegarmos ao conceito pelos quais o profeta Joel foi por Deus levantado nos dias do rei Joás. Vale considerar que a casa de Davi havia perdido todo o controle de Israel no ano 931 a.C., quando 10 tribos das 12, veja bem, 10 das 12 tribos seguiram a Jeroboão, filho de Nebate. Isso ocorreu entre os anos 931 e 932. Nós não sabemos de fato a data precisa para cada um dos elementos bíblicos. É bem provável que você, inclusive, já me viu falando datas acerca de um determinado texto que são variáveis. Isso porque, dependendo da fonte, as datas sofrem uma pequena alteração. Mas a casa de Davi aqui já estava por volta do seu 7º monarca. Você teve Roboão, Abias, Asa, Josafá, Jorão, Acasias e Joás, ou Joás, que é o rei que assenta no trono com 7 anos de idade para governar a casa de Davi, que é a cidade de Jerusalém, a capital, e as 2 tribos, a tribo de Judá e de Benjamim. Portanto, há uma diferença radical no grupo que escuta essa profecia em relação ao grupo que escutou Oséias profetizar. Mas Miqueias e Isaías profetizaram para o Reino do Sul. Joel também profetizou para o Reino do Sul. Então são profetas que profetizaram profecias diferentes, mas para o mesmo grupo, de acordo com o comportamento deles na época de sua ascensão profética. Por exemplo, aqui há uma sentença. Há uma sentença característica de um Deus revoltado com uma nação pagã. Para dizer a verdade, quando com 7 anos de idade Joás assume o trono, ele governa a casa de Davi sob orientações sacerdotais e, diga-se de passagem, ele faz um reino tendenciado a esse clima de restauração, de recapitulação, de reestruturação administrativa, governamental e também espiritual. É por isso que os sacerdotes dão voz no tempo do reinado de Joás, mas Deus estava revoltadíssimo. Por exemplo, você pega aí 3 capítulos aqui desse livro e você tem uma intervenção histórica da parte de Deus logo no primeiro capítulo, e a intervenção de Deus aqui ela é punitiva. Você tem uma característica ilustrativa, ou seja, elementos de ilustração que são usados aqui no capítulo 2. Inclusive, eu vou ler aqui o versículo 25 desse capítulo para escrever um pouco da revolta pela qual Deus estava com o seu povo. E numa terceira instância escatológica, né? É o dia escatológico que inclui o período, inclusive, da grande tribulação, da segunda vinda de Cristo e partes de textos que remetem à ideia de um milênio. E tudo isso no livro do profeta Joel, em apenas 3 capítulos. Lá do capítulo de número 2 e no versículo de número 25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. 2 problemas aqui: seca e destruição por gafanhotos. Queridos, permitam-me dizer-lhes o seguinte: a comunidade de Israel sobrevivia não somente naquela época, como hoje é um grande país de produção agrícola,
mas muito mais específica e administrativamente nessa época, da comunidade agrária. Lembra lá de Acabe? Tá fora desse contexto, tá? Acabe é filho de Onrim e tá numa distância muito grande desse período. Mas lembra de Acabe, por exemplo? Acabe, ele fez aliança com Epti-Baal, rei dos Sidônios, e importou o balaísmo. A proposta de Baal era o quê? Deus da agricultura. Por quê? Porque Acabe queria investir na agricultura do Reino do Norte. Então a agricultura tinha uma tendência forte no passado, como ainda tem nos dias atuais. E o povo de Israel precisava de tempo bom e de uma proteção na lavoura. Lembra na época dos juízes? Lembra das guerras civis e das invasões que vinham dos povos do Oriente, dos midianitas, dos moabitas, dos amalequitas? Todas as invasões que vinham o quê? Surrupiar a lavoura de Israel. Então o povo de Israel tinha uma expectativa muito latente com relação à lavoura. Aqui tem dois problemas que estão claros em Joel: uma grande seca e uma devastação por gafanhotos, que aqui são caracterizados nas suas 4 fases. Todo o processo desse desenvolvimento, pasmem os senhores, na lavoura de Israel. O processo de colheita em Israel funciona da seguinte forma: nos meses de fevereiro e março, que é o mês de Elul, você colhe em Israel uvas, azeitonas e figos. No mês de Tamuz, que é junho e julho, você colhe em Israel linho, cevada, trigo e também trabalha com feno. Qual é a ideia de tudo isso que foi falado? A ideia é fazer com que nós compreendamos que Israel precisava de uma proteção da parte de Deus que vinha de janeiro a dezembro. Você vê o gafanhoto em 4 fases. No hebraico são 4 palavras. A primeira palavra é arber e tem um som gutural que significa atacar, flechar. A segunda palavra é ielek, que significa de fato lamber. A terceira palavra que o hebraico usa é banzil, que significa largata. A quarta palavra que se usa é ganzam, que significa o destruidor. Quando traduziram esse texto, você pega aí largata e cortador, é o mesmo animal. Migrador, você tem o destruidor e você tem o devorador. Agora, o grande problema é que quando você está mexendo com uvas, azeitonas e figos, lá no mês de Elul, que é fevereiro e março, você já tem o cortador, que é o filhote, a larva, aquele que lambe e que vai crescendo. Quando você chega no mês de Tamuz, para Ab, que é de junho a agosto, você já tem um migrador. Já é um animal adulto que voa em grandes bandos. Acreditem se quiser, ainda não são sexualmente ativos, mas estudos indicam que um bando de migrador pode atingir 10 bilhões de insetos. Agora veja bem, queridos, hoje tem pesticidas, agrotóxicos. Naquela época, a dependência única e exclusiva de Deus era preponderante para sobreviver e garantir a saúde vitalícia, profícua e profunda de uma determinada lavoura. E depois, lá no final, lá por volta dos meses de setembro, outubro, ele já se torna um pulgão. Veja bem, é um gafanhoto que é largata, migrador, devorador e destruidor. O destruidor é o pulgão. Ele, além de ser sexualmente ativo, ele voa e voa em bandos. Ele vai a outra lavoura e semeia os seus ovos, que viram larvas, e todo o processo ele demanda dentro da lavoura da casa de Israel. Então Deus está revoltado com o povo, dizendo que seria repreendido todos os males, tanto de secas como de pragas contra a agricultura, se o povo de Israel voltasse o coração ao Senhor. O que eu aprendo com o livro do profeta Joel? Eu aprendo que eu preciso recuperar, resgatar, voltar, trazer de volta o sentimento de mais profunda piedade na presença de Deus, para que Deus nos livre, me livre, te livre dos males decorrentes, sejam eles circunstanciais, demoníacos, por permissão de Deus, qualquer que seja o mal na minha, na tua vida, seja repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo.